Vincenzo, torcida atleticana e quem mais nos assiste, a era Cuca se encerrou. Né? Hoje, deixa eu até confirmar a data de hoje que está saindo. Hoje é dia 24 que nós estamos gravando, Vincenzo. Então, tudo que acontecer, que vocês estão vendo agora no dia 25, né? É o seguinte, Vincenzo, a era Cuca acaba. O Atlético já busca um novo treinador. Teremos um vídeo só para isso, para a gente falar do favorito e de outros sondados que o Atlético teve também. Mas a era Cuca, ela deixa cicatrizes no Atlético, né? Não só em parte da torcida, que se sente traída pela saída do treinador, outra parte da diretoria, né? Que também se sente traída pelo treinador, pela decisão. Quem sabe do próprio treinador também, uma cicatriz que esperava coisas diferentes. Mário Celso Petralha também. Mário Celso Petralha, elenco. Então, veja quantos ativos, quantos players nessa situação a gente citou com problemas nessa vinda do Cuca. E assim, é complicado, a gente não crava aqui a ida dele para o Cruzeiro, o próprio treinador nega completamente as informações, mas informações já vindas de Minas Gerais já começam a falar que realmente é um nome bem apreciado, é um nome que conversa. Enfim, são situações que a gente vai ver para frente, mas também essa página já é virada a respeito de negociações, para onde quer que ele vá, aí é uma outra situação. Para nós hoje é falar. E a era Cuca, Vincenzo, o que deixa de recados e o que deixa de situações positivas e negativas para o Furacão, para a sua sequência? Sabe o que eu acho que é o maior legado que essa era Cuca vai deixar? Não é na minha cabeça, não é na sua, não é na do torcedor atleticano. É na cabeça, no mental de Mário Celso Petralha. Em 2023, com o Felipão, ele já ficou baqueado, já ficou balançado ali, porque sentiu uma perda de confiança. Sim. Com o Cuca, a gente não tem essa informação confirmada. E é difícil até de confirmar como pensa Mário Celso Petralha, né? Mas assim, logicamente... Por mensagens que a gente viu do próprio, exatamente, agressivas, né? Então, é muito mensagens difícil, bem agressivas do presidente. É muito difícil da gente colocar aqui que o Petralha também não ficou balançado com essa saída do Cuca. Sim. Um treinador que ele queria no Atlético há tanto tempo e que deixa o Atlético tão abruptamente, né? Um treinador que... larga o projeto no meio. Mais uma vez. Larga o projeto novamente na carreira, larga um projeto no meio, né? Então, o Petralha, cara, pra mim, é um recado, essa saída do Cuca, de que enquanto o Petralha estiver à frente do Atlético, o Atlético não vai mais apostar em medalhão, né? Ok. Acho que o Atlético não vai mais atrás de treinadores do cacife de Felipão, do cacife de Cuca, vai tentar aproveitar treinadores em ascensão. Mano Menezes também é um exemplo de um medalhão. Aproveitar treinadores em ascensão no mercado e aproveitar treinadores com ideias também mais inovadoras, digamos assim. E o Fernando Diniz aparece como um caso, a gente vai ter um vídeo especial para falar sobre ele. Um vídeo só para o Fernando Diniz, né? Agora, dentro do campo, eu acho que essa era Cuca não deixa muita coisa. O Cuca demorou a encontrar uma cara e quando encontra essa cara, ele larga o projeto. Pela primeira vez, ele estava repetindo uma equipe, repetindo a base de um time, conseguindo ter boas atuações contra Palmeiras, que foi essa base de equipe, contra o Botafogo, que foi essa base, contra o Flamengo, contra o próprio Corinthians. Esses 3 jogos empatou, é verdade. Mas tinha bons jogos. Então, quando ele começa a dar uma boa cara ao Atlético, ele pede demissão. Cara, depois de uma pressãozinha só com vergonha, irmão, assim, cara, é complicado. É complicadíssimo. No fim das contas, quem não durou muito foi ele. Pois é, né? ele e a comissão. Ele e a comissão, quem não duraram muito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas assim, eu concordo quando você disse que o Cuca estava encontrando a cara do time. Na minha opinião, o Atlético não joga mal contra o Flamengo, ele compete muito bem. Compete muito. O Atlético faz um baita jogo contra o Botafogo. Muito bom. Baita jogo. Muito melhor. O Atlético faz um bom jogo contra o Corinthians, que ele deveria ter matado o jogo. Bola na trave, tem defesaça do Donelli. Claro. O Atlético criou para ganhar o jogo. O Atlético criou para ganhar o jogo. O Atlético mereceu vencer o jogo, não venceu por desatenção, por falta de qualidades pontuais. E assim, o próprio Cuca fala que é impossível de defender derrotas para Ameliano, para Danúbio, para Ipiranga, para reservas de Fortaleza, para um time horroroso do Grêmio. Muito ruim. Muito ruim. Muito abaixo. Muito abaixo. A gente falou aqui na live, tá? E a atuação do Atlético foi muito ruim aquele dia também, cara. Muito ruim. O Atlético jogou num nível absurdo. Se não me falha a memória, não acertou nenhuma finalização no gol, tá? Nem lembro, cara. Foi um horror. Ou não foi nenhuma, ou foi apenas uma. Foi um horror, cara. E a gente faz partidas muito ruins também, assim, sabe? Toma gol de Raio Zuliano. Cara,
tem muita coisa que realmente fica claro que acaba não deixando muito. Mas eu estou de acordo com você que quando ele estava encontrando, quando a gente via... Eu pelo menos, tá? Eu, torcedor, eu vislumbrava já um futuro melhor, quem sabe com os reforços. Eu pensei, olha, cara, o Cuca realmente tá encaixando o time. Cara, são 3 bons jogos em sequência. 3 bons jogos. Porra, a gente tá tomando gol de bola parada, assim. Pô, a gente tem que acertar isso. E eu acho que isso se acerta na qualidade. E esse vídeo aqui, ele não é pra falar da qualidade do elenco. A gente já fez muitos. E eu já falei aqui. Eu falei em live ontem, no domingo. Falei exatamente isso aqui. Falei, Vincenzo, eu manteria o Cuca, cara, até o final da janela. Eu acho que a gente tem que ter um padrão. Esse padrão tem que se manter. Mas ele resolve sair mais uma vez com uma desculpa super esfarrapada. As últimas desculpas do Cuca sempre foram: ai, minha família. Ai, meu projeto, não sei o que lá. Ah, eu tenho que resolver tal coisa. Ah, não sei o que lá. Agora, a desculpa dele é o quê, cara? Não, o time precisa de um fato novo. Que isso, cara? Assim, é sem condição, treinador, cara. você já viu isso acontecer? Eu nunca tinha visto, Quantos anos acompanhando futebol, você já viu um treinador falar: eu acho que contratar um cara pra minha posição é melhor, por isso que eu quero ir embora. Você tem noção de uma coisa dessa, cara? Você tem noção? Cara, e assim, o Cuca deu uma entrevista pra mim e pro Globo Esporte, né, que nessa saída, logo após, inclusive, a saída dele. E ele fala, um dos principais fatos dessa entrevista dele é o seguinte: ele fala explicitamente de não me prometeram nada. Ele fala que a direção não prometeu reforço milionário, que não foi uma condição que ele colocou para assumir o Atlético. Claro que ele pode não estar falando a verdade, mas eu acho que, como um treinador que acabou de sair da equipe, seria muito cômodo, até muito mais cômodo do que ele falou, ele chegar lá e falar: não, me prometeram muita coisa, me prometeram reforços e eu tô indo embora por causa disso. Seria muito mais cômodo. Seria assim, e vou te falar, cara, se ele sai dessa forma, Vincenzo, ele sairia com uma aprovação muito grande. E até justificável. Justificável pra caramba. Prometeram um negócio, não cumpriram, beleza, lógico, vai embora. Mas assim, o que a gente sabe, a informação que a gente apurou, que muita gente apurou, tá? Não fomos só nós que apuramos. Vários jornalistas, não só do Paraná, do Brasil todo, falaram: o Atlético prometeu reforços, sim, nessa janela. Ele falava isso em toda a coletiva. Você participou de ele todas. Ele pedia muito. Ele não parava de pedir reforço. Não parava de pedir. Não, vai vir, Mazuco vai trazer. Mazuco vai trazer. E ele até fala na entrevista ali também que o Atlético reconhece que tem carências e que vai trazer reforços. Veremos. Né? Só que assim, eu acho que ele não utiliza, e para mim o grande fato é que ele não utiliza isso para garantir uma saída, né? Okay. Ele não fala que, me prometeram reforços e eu tô saindo por causa disso. O que não seria acontece. muito mais justo ele fazer. Seria muito mais cômodo para ele, logicamente. Cara, e assim, para um cara que se diz atleticano igual a gente, para um cara que fala que realmente torce igual nós, sofre igual nós, até mais, como ele falou. Ele falou. Sofre às vezes até mais. Cara, você largar o Atlético dessa forma... Na Berlinda, né, cara? Na Berlinda, totalmente, no primeiro... Antes de 2 mata-matas decisivos contra o Cerro e contra o Ipiranga. Cara, posso falar? Logo antes da janela. Posso falar? Logo antes da janela, beleza? Mas 2 mata-matas, tá? Decisivos. Que ele nos colocou nessa situação. Sim. Foi ele que passou pelo vexame em Erechim. Foi ele que passou contra o vexame contra o Danúbio. Foi ele num dos maiores, se não o maior vexame da história do clube de perder pro Sportivo Ameliano. Um time, assim, que é indescritível a falta de qualidade desse time. É pior que amador, cara. Eu fui lá, eu estive em Assunção, eu fui no estádio em que o Sportivo Ameliano manda os jogos. Cabe menos de 800 pessoas no estádio. Tem time de várzea em Curitiba... que tem estádio e tem estrutura melhor que o Ameliano. E jogadores o Atlético melhores, perdeu tá? o jogo. O Alex Mineiro, e jogadores com 50 melhores. anos, joga no Ameliano. Lógico, joga. E o Atlético perde o jogo na Arena da Baixada. É surreal, cara. E sem demonstrar nada. É impressionante. Não tinha nenhum repertório. O Atlético jogou bola na área do primeiro minuto ao 97º minuto contra o Sportivo Ameliano, na Arena da Baixada, e conseguiu perder o jogo. Conseguiu perder o jogo. Então, ele coloca o Atlético nessa situação, ele adiciona 2 jogos a mais num calendário que já é puxado, Sim. Ele coloca o Atlético numa pressão e numa necessidade de virar um placar contra o Ipiranga, que é um time de Série C, é verdade, mas é um time que vai se fechar, e o Atlético vai ter que ser criativo, como não foi ainda nessa temporada, para conseguir vencer e propor jogo contra o Ipiranga. Para deixar outro ponto dessa fala do Cuca, depois da saída dele, depois de oficializar a saída. Ele comenta que
viu no vestiário uma situação que estava escalando, uma situação que estava se encaminhando para um caminho ruim e assumiu a responsabilidade e aí sim colocou o cargo à disposição. Qual foi a situação? Isso é um grande ponto. A gente não sabe exatamente o que Se ele aconteceu. explora essa situação e fala para nós exatamente o que ela foi, mais uma vez, sairia com uma aprovação muito maior. Aqui porque a daí gente teria razão. Aqui a gente especula, né, o que pode ter acontecido, mas ele fala de dentro do vestiário entre os jogadores algo aconteceu e nesse algo aconteceu ele fala: a culpa não é de vocês, a culpa é do treinador e por isso eu não vou permanecer no Atlético. Tá aí, então tá. É isso que ele deixa. Agora, o que é essa situação? A gente pode até tentar descobrir, tentar perguntar o que aconteceu, mas é algo complicado, né? É algo certo para ele sair do clube? E assim, e ele fala até que talvez tenha sido. Ele falou que tinha que colocar uma noite entre isso, não poderia ter tomado a decisão naquele momento. Até repensa na entrevista. Ele fala, pô, talvez tenha sido algo que não valeu a pena fazer na hora. E aí depois ele fala, mas tudo que é feito com o coração vale a pena. Bom, tomou uma decisão que parece que ele está arrependido e parece que ele avalia que não foi a melhor decisão a ser tomada, mas tomou, entregou o cargo. E depois foi à coletiva e entregou o cargo de novo. E depois ele foi confrontado por torcedores e ele falou, estou indo embora. Então, ele assim, faz o sinal, tipo, ó, tô indo embora. Exatamente. Então, assim, se ele tivesse realmente arrependido do que ele fez, ele não teria confirmado isso duas, três vezes. Pro próprio Alexandre Leitão, né? O Alexandre Leitão dá entrevista e fala que o Cuca, 20 minutos depois do jogo, comunicou ele e avisou que já tinha até falado com o elenco que não ia permanecer. Na live, inclusive, de ontem. Importantíssimo, cara. Então, assim, e que confirma o que a gente também trouxe aqui, né? Exatamente. Então, assim, é algo que, pô, talvez ele esteja arrependido, beleza. Mas que ele confirmou e reconfirmou o desejo de deixar o Atlético contra o Corinthians, ele fez. E assim, voltamos a estaca zero no problema aqui, né? Ele abandonar o trabalho mais uma vez na carreira, eu acho que mostra um sinal aí de que realmente talvez a índole do cara não seja de permanecer nos clubes por tanto tempo. E aí é questionável demais, muito questionável. E para vocês, pessoal, a gente trouxe aqui a discussão, a gente quis falar só do Cuca, não falamos de elenco, a gente vai falar ainda muito para de elenco deixar live, só mais né? um pontinho, claro. Furlan. E aí, para deixar um ponto que o Cuca também fala. O Atlético abriu as portas para ele no momento mais delicado da vida dele. E ele abandona o Atlético, no meio da temporada, talvez a mais importante da história, pela porta dos fundos. Complicado, cara. E para você? Complicado, não é? Qual que é a tua opinião sobre a saída do Cuca? Valeu a pena, não valeu? Quem vem, vocês vão saber muito em breve. A gente vai fazer vídeo sobre. Olha, acabou a era Cuca. A gente só espera, logicamente, que a era Atlético continue. Porque o Atlético precisa se reerguer. É ano de centenário. É ano que o Atlético precisa fazer muito melhor do que está fazendo hoje. Fechou, pessoal? Um abraço e até.